Olá, nós somos a Associação Cultural Uaraí. Estamos situados na Amazônia, em Rondônia, na margem do rio Mamoré, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, tendo do outro lado a cidade gêmea de Guaiará-Mirim. Neste vídeo, relataremos sobre as manifestações culturais mais importantes da cidade que impactam os dois lados da fronteira. São eles o Festival Folclórico do Boi Bumbá Duelo na Fronteira, entre as agremiações Malhadinho e Flor do Campo, a Festa do Divino Espírito Santo, considerada a mais antiga manifestação cultural e religiosa da cidade, o Festinaçu também, que é o Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim, que também é o único festival internacional de Rondônia. O Boi Bumbá Malhadinho tem como data de sua fundação o dia 1º de agosto de 1986. Esse ano nós completamos 36 anos. Inicialmente começou com uma brincadeira, indo de casa em casa, até que, por fim, o senhor Aderso Mendes, que na época era o presidente da UMAN, da União de Moradores do município, teve a ideia de transformar o festival FEFOPEM, na época, no Duelo na Fronteira. A Associação Folclórica do Boi Bumbá Flor do Campo, ela foi fundada em 1981, no dia 3 de maio, pela dona Georgina Ramos da Costa, a qual ela é presidente fundadora até hoje, né? Primeiro ele foi um boizinho de rua, né? De rua, apresentávamos nas casas, nas escolas, nas praças. E em 1995, né, deu-se início o Festival Folclórico, hoje denominado Duelo na Fronteira, onde começou os festivais e a competição com o outro boi que a gente tem na cidade aqui. Das almas, no vale dos seres inanimados, no mundo paralelo das almas, no vale dos seres inanimados. Reza e noite sem lua ou pajé, Senhor da luz, a luz do mal, é o sentinela de toda a floresta. Faz o chá da cura, transcende xamã, reúne toda a tribo pra celebração. O monge faz um rito de iniciação. Dançam os homens ao redor do tampumi, cantando e dançando no rito tribal. Dançam os homens ao redor do tampumi, cantando e dançando no rito tribal. Canta orando na cerimônia, o aro, feitiçarias. Um evento como o Festival de Parintins, o duelo entre duas agremiações que já existiam no município. Foi quando começou, de fato, o duelo entre o Boi Malhadinho e o Boi Flor do Campo. Hoje nós estamos sem a realização do Festival Folclórico, né, o Duelo na Fronteira, por questões financeiras, falta de apoio. E o último festival foi em 2015, concorrendo, né? E de lá para cá a gente não teve mais um apoio para dar continuidade. Mas, mesmo assim, nós continuamos com eventos particulares, realizando de forma privada, parceiros aqui da cidade, comerciantes, há alguns políticos também que colaboram, né, na parte privada, né? No entanto, permanecemos vivos, permanecemos pedindo e rogando às nossas autoridades que olhem com sensibilidade, com carinho, não só para as agremiações, mas para toda a comunidade de Guajará-Mirim. O Duelo na Fronteira é um evento que não é especificamente uma festa.
ele exige meses de preparação. Isso faz com que nós consigamos alcançar crianças, adolescentes, adultos, idosos, ou seja, nós envolvemos a comunidade no geral. Surpreendente, palavra que explica o resultado do Festival Folclórico de Guajará-Mirim. A cada nota divulgada, aumentava a angústia da galera dos dois grupos. Em 3 dias, Flor do Campo e Malhadinho fizeram um espetáculo único, valorizando a cultura de Rondônia. Na apuração, momentos de angústia e de explosão de alegria. Nota 10, quesito, Boi Bumbá Evolução. Nota 10. 3 jurados julgaram 21 itens da apresentação dos bois e o duelo na fronteira foi decidido nos detalhes. O boi malhadinho! A cultura rondoniense ganhou destaque importante. A Rede TV Rondônia transmitiu ao vivo o festival para toda a América Latina. É no rufar da marujada que a galera vai vibrando, vai cantando, vai dançando. Sou marujeiro malhadinho, eu sou azul. Fazendo arraiais, feijoadas, né, eventos em praças, convites, que somos convidados para apresentação em escolas, né, a própria prefeitura também aqui nos convida para alguns eventos que eles fazem, nós somos convidados, né, e assim nós vamos levando a agremiação, né, a todo vapor. Para uma cidade como Guajará-Mirim, onde nós não temos opções de lazer, de esporte para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, essa contribuição é uma contribuição que deveria ser dada, não especificamente pelas agremiações. Nós podemos sim e devemos colaborar enquanto agremiação, enquanto cidadãos, mas esse trabalho é um trabalho do Estado, um trabalho onde o Estado não consegue chegar e nós conseguimos, porque ali nós oferecemos durante meses para todas essas crianças, adolescentes, adultos e idosos ocupações diversas, ocupações que geram saúde mental, que geram saúde física, que geram saúde financeira, porque quando eu tenho crianças, adolescentes, adultos e idosos empenhados em dança, em artes cênicas, em música, em confecção de adereços, confecção de alegorias, eu tenho ali pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão gerando renda. E quando eu gero renda, eu tiro de cima do Estado um ônus, uma responsabilidade, digamos assim. Quando a gente realizava o festival, nós tínhamos uma média de 600 brincantes que iam para a arena, né? E incluindo também 100 participantes na parte da organização, né? Entre fiscais, coordenadores de arena, diretoria, apoio, colaboradores. E a gente tinha essa participação, né, de todas essas pessoas. O grupo era grande, nós tínhamos um apoio muito bacana e isso gerava uma renda muito boa para os nossos brincantes. E no município também a contribuição era muito boa dentro do município, né, com os hotéis, os restaurantes, né, as pessoas que são autônomos, carrinho de lanche, que faziam parte as 3 noites dentro do Bumbódromo. Nós tínhamos ali em torno de umas 15 mil pessoas que participavam durante as 3 noites do evento e isso era muito bom para a nossa cidade, né? E seria muito interessante, como a gente sempre segue caminhando para o retorno desse duelo, que retornem toda essa festividade para a nossa cidade. Es un honor poder compartir lindas experiencias de la cultura amazónica, linda experiencia de la cultura internacional o binacional entre las 2 ciudades gemelas de la Amazonía, la cual es Guajará-Mirim y Guayará-Mirim.
la relación intercultural que hemos mantenido con la institución Festín Azul ya viene desde la primera década de este siglo. Esto inició en 2011, que nosotros nos encontramos con los gestores culturales de Guajara Mirín. Cuando iniciamos este contacto en 2011, nosotros como municipio de Guajara Mirín ayudamos llevando teatro, llevando música, llevando poesía al festival. Los mismos que fueron muy bien recibidos por el público guajaramirense. A partir de 2011, cada año, nosotros hemos ido aportando con la identidad cultural de la Amazonía boliviana, intercalándola con la identidad cultural de la Amazonía brasileira en Guajara Mirín. Y siempre ha sido un honor. Los grupos de danza, los grupos de teatro, los grupos de poesía, los músicos de Bolivia siempre sienten una alegría inmensa al participar en el Festival de Festín Azul. Entonces queremos invitar, queremos decir a la población, este festival no debe acabarse. Este festival debe continuar año tras año. ¿Por qué la importancia? Porque la cultura no tiene frontera. Porque los actores no tienen frontera, porque la cultura es universal. Los gobiernos nacionales, departamentales, nacionales, deben centrar su mirada y su objetivo en apoyar el trabajo cultural de ambas naciones, de ambas instituciones, de ambos pueblos, porque nosotros estamos unidos, nuestros lazos sanguíneos culturales están muy ligados entre toda la margem izquierda e la margem derecha del gran río Mamoré. Grupos de teatro, de dança de vários países. Já trouxemos artistas da Bélgica, do México, de Cabo Verde, na África, da Espanha e, claro, da Bolívia, que é o nosso país vizinho. E a gente tem realizado esse festival ao longo desses anos com recursos de patrocinadores amigos, né, de empresas amigas, recursos da Prefeitura Municipal, algum apoio do Estado de Rondônia propriamente e sempre com a parceria dos gestores da Bolívia, né, sempre trazendo artistas, sempre ajudando a gente com essa logística e contamos, claro, com o apoio dos próprios artistas que vêm participar do nosso festival, porque o nosso festival ele tem um modelo colaborativo. Então os recursos que nós conseguimos, que nós acabamos por angariar, eles se destina à realização do evento, mas a gente não tem conseguido fazer a remuneração propriamente desse artista. Isso não é uma coisa boa e inclusive a gente anseia em modificar esse formato, porque a gente sabe que não é dessa forma que a gente vai conseguir valorizar o trabalho artístico, o nosso próprio trabalho, né? Então a gente tem trabalhado e buscado não quebrar todo o modelo, porque a gente entende que o nosso modelo de cooperação é bom, ele funciona, ele agrega. E ao longo dos anos o festival tem se adaptado, né? Logicamente a gente atravessando a pandemia, como várias expressões artísticas, né, se adaptaram ao virtual, né, ao novo formato. Nós realizamos duas edições, as últimas duas foram edições virtuais e a gente percebeu que foi um ganho para o nosso festival, no sentido de que a gente atingiu o público que a gente não tinha atingido com o formato presencial. A gente chegou, aumentamos ainda mais, né, as nossas fronteiras, né, a gente chegou mais longe e também a gente chegou em algumas pessoas que não tinham ainda tido a experiência de participar de uma peça teatral, né?
E isso pra gente foi muito chocante, foi fantástico, né? Que a pessoa abriu a porta da casa dela para o teatro entrar. O nosso festival, ele também não se limita a uma única manifestação artística, que é o teatro. A gente tem também participações de grupos de dança, de shows musicais, exposições de artes plásticas, exposição de fotografia. Já tivemos lançamento de livro. Então a gente abrange, a gente acolhe várias manifestações artísticas, porque a gente entende que essa é a forma de agregar e integrar ainda mais a cultura e as artes nessa fronteira aqui. Aqui em Guajará-Mirim, essa devoção começou em 1965, pelo casal Zuleide e Antônio Mercado, e era comemorado apenas no dia. Assim como eles tinham uma promessa, essa devoção que trouxe também de Vila Bela era uma promessa de uma imperatriz que tinha um reino, né? E o pai era brigado com o filho, e ela prometeu ao Espírito Santo que se não houvesse nenhum derramamento de sangue, ela faria a réplica, né, do cetro, da coroa e da bandeira com os símbolos do divino, que é a pombinha, né? Então isso aconteceu, a promessa dela foi atendida, e também relaciona com a promessa desse casal Zuleide e Antônio Mercado, que trouxeram para Guajará-Mirim, cumprindo assim a promessa deles. E aí começou a ser feito todo dia de Pentecoste, né? Logo essa devoção foi se espalhando, assim como no Guaporé, aqui também em Guajará, foi se espalhando. E em 1977, né, foi criado pela senhora Angelina Gomes, juntamente com o senhor Bartolino Canuto, a Irmandade propriamente dita, né, que celebraria e ainda celebra os festejos do Divino Espírito Santo, né? Além disso, é uma construção das mãos de Landulfo dos Santos, Isabel Assunção, Midiciano Canuto e Bartolino Canuto. Então são essas as pessoas que iniciaram aqui em Guajará-Mirim, juntamente com o casal promesseiro, a devoção ao Divino Espírito Santo. Em 1934, foi criada mesmo a devoção que saía nas ruas, né? A pedido do seu Landulfo, a um padre Isidoro, que na época estava aqui organizando, né, a Igreja do Divino, ali no bairro São José. E aí começou ele fez um pedido para que fosse às ruas, né, o Divino Espírito Santo, os símbolos que já eram cultuados, mas antes eram somente na festa de Pentecoste. Agora já traria um novo rito, né, de 50 dias, a partir da Páscoa, de peregrinação pela cidade de Guajará-Mirim. O padre Isidoro abençoou e logo disse, né, intitulou o Divino Espírito Santo terrestre. Por que terrestre? Porque estamos aqui na cidade de Guajará-Mirim, e no Guaporé é o Divino Espírito Santo fluvial, que ele vem percorrendo o rio Guaporé e os seus afluentes ali também, e visitando as comunidades tanto Brasil quanto Bolívia. Então, tem essa diferenciação para Guajará-Mirim, que fazemos apenas o terrestre, né? A área rural e a área urbana da cidade. E assim começou essa romaria, essa devoção ao Divino Espírito Santo, né? Que traz com eles os símbolos, né? Quais são os símbolos do Divino? É a bandeira, que é o manto do Espírito Santo, que passa pelas pessoas, pela cabeça das pessoas também, e de cor vermelha, que simboliza o sangue dos mártires, e também simboliza, né, todas as línguas de fogo, como está citado no relato bíblico lá de Atos dos Apóstolos, né? E no meio, no centro, tem a pomba, que representa o Espírito Santo de Deus, o estandarte da paz, né? O cetro, que ele é o símbolo também da imperatriz, que foi um pedido de réplica daquela imperatriz em Portugal. Ele representa a majestade do Divino Espírito Santo, né? Representa também o poder feminino, pois ele só é carregado por mulheres, né? Pela imperatriz em específico, e também pelas mulheres autorizadas pela imperatriz a carregar durante a caminhada, né? E também a coroa, aquela que passa em cima das nossas cabeças, que representa o poder do imperador,
da festa, que é outro personagem nessa festa que tem, né, o poder de estar ali comandando a festa, organizando a romaria junto à diretoria. E essa coroa representa o poder de Deus em cima de nossas cabeças, né, a majestade de Deus no meio do povo em que ali cultua. E diante disso, né, sempre vê muito divino com muitas fitas, né, essas fitas que estão presentes tanto na bandeira, tanto no cetro, quanto na coroa. E as fitas que são coloridas, de diferentes tamanhos, que simbolizam para nós a fé do povo, e esse tamanho que não tem é a imensurável, né, fé do povo daquele que crê no Divino Espírito Santo. Né, tem as pessoas que colaboram, né, que são os personagens principais também, como o imperador, a imperatriz, o alferes da bandeira, o capitão do mastro. Então, tudo isso que a gente vivencia, que é trazido dos nossos ancestrais para Guajará-Mirim, e que a gente permanece essa devoção aqui em Guajará, né, com os romeiros, que são os homens que são escolhidos, que usam para se diferenciar, para se identificar que faz parte da Irmandade, um colete, um lenço na cabeça, né, onde dizem ali que eles são apóstolos e fazem parte daquela romaria. Né? Também essa romaria é composta por muitas pessoas, sejam elas crianças, mulheres, né, homens, idosos, todos eles fazem parte dessa romaria de fé. E vale ressaltar que no ano de 2020 e 2021, na verdade até meados desse ano, nós estamos enfrentando ainda a pandemia da Covid-19. E enquanto Irmandade, quando chegou o ano de 2020, nós ficamos sem saber o que fazer, né, porque a devoção não pode parar. Os símbolos precisavam ir para as ruas de alguma maneira. E nós, em uma decisão conjunta, com a presidência, com a diretoria, decidimos que esses símbolos iriam percorrer a cidade de Guajará-Mirim, em cima de um carro aberto, né, onde as pessoas não poderiam tocar, mas poderiam olhar e ali expressar a sua fé. Então, em 2020, 2021, 2022, aconteceu assim aqui em Guajará-Mirim, né, essa devoção que foi em cima desse carro aberto, podendo assim não deixar a tradição morrer, né, e assim os símbolos conseguiram percorrer toda a cidade de Guajará-Mirim. E nesse ano também temos mais um feito histórico, que é a aprovação do Estatuto Religioso, né? Porque nós aqui de Guajará-Mirim seguíamos o Estatuto do Guaporé, mas que existem as suas diferenças, não somente geográficas, né? E também por outra modalidade, porque lá é fluvial. Mas aqui também nós temos algumas diferenças e nós precisávamos ter esse Estatuto Religioso, e foi aprovado em Assembleia logo após a festa de Pentecostes desse ano. Então, são várias construções de muitas mãos, a festa do Divino Espírito Santo, né? Seja as mãos mais novas, as mãos mais antigas que constroem, que nos passam essas formações, essas informações, para que a gente possa estar sempre levando essa devoção para que nunca se acabe.